Certinho? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Vamos dar início aqui à nossa live de hoje, né? Como prometido, eu vim trazer para vocês um conteúdo sobre noções de informática, né? Para começar daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou só, primeiro, me apresentar, né? Para quem não me conhece, sou Alan Cliff, né? Eu sou formado em processamento de dados pela UFPA e tenho especialização em banco de dados, né? Uma pós-graduação em banco de dados pelo Instituto de Educação Superior de Brasília, né? E eu vim aqui hoje para ajudar aí vocês, né, que estão nessa luta, né, para ser concursado, né? Seja da Prefeitura de Itaituba ou seja de outro concurso, né? E eu resolvi fazer essa ação aqui pelo nosso canal, o Vox Tapajós, né? E aproveitando já, se você está vendo esse vídeo e ainda não segue nosso perfil, por favor, nos siga, que ajuda bastante, tá bom? Mas de início eu vou aqui apresentar basicamente algumas coisas, né, que a gente vai ver durante a nossa aula de hoje, tá bom? Basicamente eu vou mostrar para vocês alguns conceitos relacionados a noções de informática, né? A gente sabe que o conteúdo programático, a gente está seguindo aqui pelo edital da prefeitura, o conteúdo programático ele não é tão aprofundado, né? O próprio nome já diz, né? Noções de informática. Então aqui eu vou apresentar os conceitos de uma forma bem simples, bem didática, né? Considerando o seguinte, né? Que a pessoa que está assistindo, que você que está aí do outro lado assistindo, tem pouca ou nenhum conhecimento a respeito de informática. Para aquelas pessoas que já têm um certo grau de conhecimento, pode até parecer vai ser muito simples, né? E algumas simplificações a gente vai acabar fazendo até para a gente atingir esse entendimento. Isso vai ser a gente vai escalando, né, essa questão do nível de conhecimento conforme o andar da aula de hoje, tá bom? O conteúdo também ele é bastante extenso, né? Eu creio que não vai ser possível a gente passar por todo ele nessa aula, né? Eu imagino que a gente vai precisar de pelo menos uns 2 encontros para poder pegar bem assim todo o conteúdo, tá bom? Mas a gente vai levar aqui 1 hora e meia, vamos ver até onde a gente vai levar, até para não ficar muito cansativo, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Vou passar aqui para vocês o que a gente vai ver. Tá? A gente vai começar vendo alguns conceitos a respeito de arquitetura de computadores, né? Que é o módulo inicial aí para quem está querendo aprender o que é informática, né? A gente vai ver arquitetura de computadores, depois a gente vai passar por sistema operacional, tá? Depois a gente vai ver ali um pouco de rede de computadores e de internet. Se der tempo, a gente ainda vai ver alguma coisa sobre correio eletrônico, né? E-mail, tá bom? Mas esses são os tópicos que a gente tá previsto para a aula de hoje, tá bom? O edital também tem outros tópicos, tem tópico muito importante, inclusive, sobre segurança da informação, né? Sobre computação na nuvem, mas eu creio que não vai dar tempo da gente passar por todo esse conteúdo durante essa apresentação aqui, tá bom? Muito bem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o nosso slide, tá? Certo. Bom, para a gente entender o que é informática, né? Veja bem, informática ela é uma disciplina que ela trata sobre o processamento da informação de forma automática. É daí que vem o nome informática, né? Informação automática. E esse processamento ele vai se dar através do computador. Então, o computador ele é a ferramenta da informática, certo? Então, para a gente entender o que é informática e todos os conceitos relacionados à disciplina de informática, né? Para ter noção de informática, o primeiro passo é a gente entender como funciona o computador. E o computador ele é uma máquina muito simples, né? Se a gente parar para pensar na base dela, né? É claro que hoje a gente vê o computador como um instrumento muito complexo, né? Digamos, para alguém mais antigo parece até coisa de mágico, né? Parece até magia. Mas na verdade o computador ele pode ser definido como uma calculadora, tá? Então a gente vai partir do entendimento de que o computador é uma calculadora. Ele foi feito, uma máquina que foi feita para ajudar o ser humano a realizar cálculos, a fazer contas, tá? E ele foi construído
da mesma forma como o ser humano faz conta, né? A gente fez uma máquina que vai agir como a gente age, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma bem simples como isso funciona, né? Todos nós sabemos fazer conta, certo? E quando a gente pede para alguém fazer uma conta, vou pedir para você fazer uma conta, somar dois números, tá? Vou pedir para você somar o 5 e o 7, por exemplo, né? E você vai anotar o 5, né? Você vai pegar o 5 e anotar em algum lugar. Peraí. Vai anotar o 5 em algum lugar, certo? E vai fazer uma conta com 7, certo? Então você tem o 5, 7 e agora você quer fazer essa conta. E que conta vai ser? Digamos que seja soma, mas pode ser multiplicação, divisão. Então você tem várias opções aí do que vai fazer com esses dois números, certo? Vai ser uma operação. Então você vai pegar esse número aqui, esse dado, né, e vai passar ele por um processo, né? Dependendo do método que você vai utilizar, né, vai ser um método diferente. Somar é uma coisa, multiplicar é outra coisa, tá? Então aqui o resultado, por exemplo, vai ser 12, certo? E aqui o resultado vai ser 35. Tá? Então é isso, uma conta, e é o que o computador faz. Tudo que o computador faz pode ser resumido nisso aqui, tá? Para você entender. E aí, como é que a gente vai abstrair isso? Como é que a gente vai compreender o funcionamento? Como é que a gente vai construir uma máquina que faça uma coisa simples como essa, né? Então a gente para analisar o seguinte, né? O que as pessoas ao longo da história da informática fizeram, né? Olha, para eu fazer conta, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar primeiro saber quais números eu vou usar nessa conta, certo? Então, aqui eu tenho o 5. Então eu preciso dessa primeira entrada. Poderia ser um 7, poderia ser um 18, um 23, um 140, pode ser qualquer número, mas eu preciso de um primeiro dado, né? Essa entrada aqui. Tá? E também eu vou precisar de um segundo dado. Não tem como eu fazer uma conta, né, só com uma coisa, né? Eu vou precisar pelo menos outra coisa. E também eu vou precisar de um elemento que me indique qual o método que eu vou utilizar para fazer essa conta. Que aqui vai ser esse operador, né? O mais, ou vezes, ou qualquer outro. Tá? E depois disso tudo, né, eu vou ter que mostrar para quem demandou aquela informação o resultado. E o resultado está aqui. Pode ser o 35 ou pode ser o 12. Certo? Aqui a gente tem a base da informática, né? É o processamento da informação de forma automática, certo? E por meio do computador. Então, quais são os elementos que a gente pode identificar? As entradas, o 5 e o 7. O processamento, que foi as etapas, né? A operação aritmética que foi feita aqui, que é o mais e o menos, certo? E a saída, que no caso foi o resultado, o 12 e o 35. São as três etapas básicas do sistema computacional, para você entender o computador. É entrada, processamento e saída. Tá? Aí a gente vai ver aqui uma questão de concurso, como que eles cobram esse simples entendimento aqui. Tá? Só um minutinho. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Pronto. Vejamos. Né? Uma questão de concurso, tá? E inclusive da Consulpan, tá? Que é a banca que vai fazer o concurso da Prefeitura de Itaituba. Vejamos como é o enunciado. O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente, certo? Na forma de dados e pode ser programada para mais diversas tarefas. As fases de processamento são, e aqui a gente tem as alternativas, veja bem, processamento e saída de dados, entrada de dados, processamento e saída de dados, né? Entrada de dados, processamento de dados, entrada de dados, saída de dados. Então, com essa simples, esse simples momento aqui, a gente já consegue saber que o resultado dessa equação é esse aqui, dessa questão é essa aqui, né? Entrada, processamento e saída. Tá? Então veja bem que ele está bem, esse conceito é a base, é o alicerce do entendimento do que é um computador. E às vezes a gente usa o computador, e aqui o computador eu falo de uma forma bem abrangente, né? Que o computador hoje não é só o desktop, né? Que está aqui em cima da mesa, ou um notebook, ou ele é também um tablet, ele é também o teu celular, ele é também uma televisão. Então o computador ele está nos mais diversos dispositivos, e a gente vai ver como isso funciona ao longo dessa apresentação e das próximas que virão. Tá? Então com esse simples entendimento a gente consegue já acertar a questão, certo?
Então a gente vai continuar aqui a nossa apresentação com o slide, certo? Tá. Então a gente já sabe como funciona o computador. É uma máquina, né, que ela faz contas, é uma calculadora, e as etapas dela são entrada, processamento e saída. Tá? Então para fazer esse computador, a gente vai precisar dos mecanismos. Né? Quando a gente fala em hardware, a palavra-chave é as partes mecânicas e eletrônicas que compõem o computador. São a parte física. Né? O hard em inglês ele significa duro, rígido, né? E o ware significa componente. Tá? Então ele seria o componente físico do computador. Tá? E o outro conceito que é muito importante, que também é cobrado em prova, é o software. O software, ele, por sua vez, ele é a parte lógica do computador. É a parte que fica reservada para fazer o processamento de fato. O computador ele é uma máquina muito versátil. Antigamente, quando se construía uma máquina, ela só servia para fazer uma coisa. Se você construía uma máquina para tocar som, ela só ia tocar som. Se fosse uma máquina filmadora, né, antigamente tinha as máquinas que só era filmadora, né, então só servia para aquilo, para gravar vídeos, né? E a máquina computador, ela se tornou uma máquina versátil, que ela consegue fazer várias coisas distintas, simplesmente a partir do conceito básico de fazer cálculos, fazer conta, né? E detalhe, ela faz conta com dois números, que é o 0 e o 1. Né? Então, com esses dois números, ela consegue fazer todas essas contas que faz a gente ouvir música, ver um vídeo, tirar uma foto, né? Interagir, como a gente está interagindo aqui, né? Eu aqui e você aí do outro lado, e várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso é com base nas contas que o computador faz com dois números, com 0 e com 1. Né? E o software ele é o responsável por dar essa versatilidade para essa máquina. O hardware é o mesmo, é a mesma máquina, e ele vai ficar ali fixo, ele só faz o que o software manda, né? E é o software que vai dizer para ele que vai tocar uma música, que vai transmitir um vídeo pela internet, né? Então é o software que dá essa funcionalidade na parte lógica do computador. E a gente tem também um outro componente que é o peopleware. Né? O people foi um conceito que surgiu posteriormente que se refere às pessoas. É o where, o componente, a parte, né? E people, pessoas. Então, componente pessoas do sistema computacional. A gente tem a parte física, a parte lógica e o componente pessoas, que são as pessoas que vão, de fato, utilizar o software para dar essa versatilidade, né? Para dar um sentido para esses dados que estão sendo processados pelo computador. Certo? E esse outro conceito também a gente vai ver aqui nas nossas questões. Deixa eu mostrar para vocês uma questão que aborda esse aspecto aqui, tá? Certo. Olha só, sobre cada componente do sistema de processamento de dados e sua respectiva definição, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Tá? Então esse aqui é um outro modo que as questões de concurso costumam aparecer. Né? Elas dão o tópico, né? E pede para você relacionar com o conceito. Tá? Então a gente tem aqui hardware, software e people. Certo? Então a gente vai relacionar aqui. Quem é a parte física do sistema? Composta por equipamentos, como a CPU, que a gente vai ver mais à frente. Né? Disquetes, aqui ele vai fazer uma referência a um dispositivo antigo, mas também faz parte. Né? Formulários, impressoras, etc. Né? Então falou aqui em parte física, isso aqui é a chave. Tá? Por mais que ele vai falar sobre outras coisas aqui, mas a parte chave da questão para você matar a questão é essa aqui, a parte física. Então a gente sabe que esse item 1 aqui, esse primeiro item é o item 1, né? É hardware. E refere-se à parte humana do sistema, englobando usuários que utilizam a informática para suas atividades principais, sejam programadores e analistas de sistema. Né? Aqui ele vai fazer referência então às pessoas, né? A parte humana é o people. E por fim, representa a parte lógica do sistema, abrangendo desde os dados que são armazenados no hardware até os programas responsáveis por processá-lo. Então aqui a gente vai ver o componente software, né? Então a gente está na sequência. É 1, 3 e 2, né? Deixa eu ver aqui a questão. 1, 3 e 2, está aqui. Letra B. Tá? Então, novamente, né? Tendo aqui a base, inclusive é com essa base que você vai ter o entendimento dos próximos itens, né? Como a gente vai ver aqui, como já foi citado aqui na questão. Se você ainda não sabe o que é CPU, você vai sair daqui entendendo que CPU não é aquela caixinha preta que fica perto do monitor, tá? O CPU é o processador do computador, mas vamos adiante. Muito bem. Tá.
Esse esquema aqui, ele representa um resumo do que é um computador. É uma arquitetura de computador que foi proposta lá na década de 40 por esse matemático, o von Neumann. Então, com base nessa arquitetura que foi concebida lá, até hoje todas as máquinas são feitas dessa forma aqui, tá? Então a gente vê aqui, isso aqui você pode olhar para isso aqui e entender que é um computador. O que o computador tem de componente? A gente tem os dispositivos de entrada, né? A gente tem a unidade central de processamento e a gente tem componente memória, certo? Os dispositivos de entrada, eles vão ser aqueles... aqui está dispositivo de entrada e saída, né? Que está englobando os dois. Os dispositivos de entrada e saída são aqueles componentes que são ditos periféricos. Tá? Eles são periféricos por quê? Porque eles estão ali na periferia, estão ali em volta do computador. Né? O computador em si poderia ser interpretado como uma CPU. Né? Aqui está em português, tá? Unidade Central de Processamento, mas em inglês seria CPU, Central Processing Unit. Né? Você pode encontrar, dependendo da situação, essas duas nomenclaturas aí, tá? Tanto o CP quanto o CPU, mas é referente à mesma coisa, tá? Então, o que uma CPU tem? Ela tem uma estrutura de memória interna, né, que é chamada memória local. Ela vai ter uma unidade de controle e ela vai ter uma unidade lógica aritmética. Para esse concurso, né, para o nível de profundidade que eles colocaram, eu não acredito que eles vão perguntar exatamente isso aqui. Mas aqui está no gráfico já para você ter esse entendimento, tá? Então, uma unidade central de processamento, também conhecida como processador, ela tem basicamente essas três estruturas aí. É a unidade de controle ele que vai controlar o funcionamento de toda a máquina. Né? É dito que o processador é como se fosse o cérebro do computador, né? Tendo em vista que ele vai controlar todo o comportamento dos outros dispositivos. Ele vai ter a unidade lógica aritmética, que aqui vai fazer os cálculos. Né? Lembra que o computador é uma calculadora, ele vai fazer conta. Então a função dele está toda aqui, nessa unidade lógica aritmética. E ele também vai ter uma estrutura de memória interna para poder guardar aqueles dados. Lembra quando a gente fez a soma do 7 mais o 5, né? E que deu, dependendo do cálculo, né? Pode ser 12 ou pode ser 35. Então, ele vai fazer todo esse processamento interno. E depois ele vai jogar isso na estrutura de memória. Né? A estrutura de memória é onde vai estar armazenados os programas, porque dentro do processador ele tem pouca memória. Então, ele guarda a maior parte das coisas na memória, na estrutura de memória principal que está aqui. Então, ele vai lá, o 5 está lá, ele pega o 5 e joga para dentro do processador. Pega o 7 que está lá na memória e joga para dentro do processador. Dentro do processador ele vai fazer a conta, soma, subtração, multiplicação e vai gerar um resultado. Esse resultado ele vai estar numa memória interna e ele vai pegar dessa memória interna e vai jogar lá para a memória principal. Tá? É isso aqui que está funcionando nesse esquema aqui, tá bom? Vamos adiante. Desculpa. Tá. Quando a gente fala em memória, a principal estrutura de memória que existe é a memória RAM. Tá? Ela também é uma campeã de cair em questões de concurso. Tá? Esse conceito aqui da memória RAM. Tá? Ela em inglês, né? Random Access Memory. E por que ela tem esse nome? É a memória de acesso aleatório. Para você entender a memória RAM, você tem que pensar o seguinte: tudo enquanto acontece no computador, tudo que você vê, tudo que você faz, ele tem que estar necessariamente na memória RAM. Se você está vendo seu celular aí, essa janelinha do Instagram, todos esses desenhos, esse texto que está escrito, tudo isso está na memória RAM do seu celular. Porque é a partir da memória RAM que o processador vai buscar as informações para processar. Tá? Imagina que você queira ouvir uma música. Deixa eu mudar aqui para o quadro para poder fazer um desenho para vocês. Certo. Tá. E aqui já vou antecipar o outro conceito que é do HD, né? O HD ele é um tipo de memória. A gente vai ver já todos os tipos de memória, tá? A gente tem aqui uma estrutura que a gente chama de HD. E hoje também pode ser um SSD, tá? Vou até colocar aqui pequenininho, tá? Que o HD já está
caindo já está obsoleto, né? Hoje em dia está se usando mais SSD. Mas a função deles é basicamente a mesma, não interessa aqui explicar como cada um é diferente do outro, tá? Tá, então, quando você quer ouvir uma música, a sua música está salva no seu HD, tá? Ela está aqui salva no HD. Quando ele vai ser processada, quando você vai de fato ouvir a música, que você vai lá com o mouse e clica no ícone da música, essa música que está aqui no HD, ela vai ser carregada para a memória RAM. Tá? Então ela vai ser carregada para a memória RAM. E é da memória RAM que ela vai ser processada. E quem faz o processamento mesmo é a CPU. Lembra que dentro da CPU tem uma memória interna, né? Que são os registradores. Tá? Então ele vai pegar essa música lá da RAM e vai começar a processar aqui. Vai tocar a música, né? Um arquivo ele é codificado, né? Ele vai ser decodificado para ser interpretado e vai jogar aqui para a memória RAM, de novo. Da memória RAM, na verdade, aqui na memória RAM, quem está fazendo tudo isso é um aplicativo, ou seja, pode ser um Windows Media Player, né? Um tocador. E ele vai estar encapsulado aqui. Ele que demandou a música e ele que está tocando a música. E para você ouvir a música, ele vai usar então uma estrutura de umas caixinhas de som, né? Vou fazer aqui um alto-falantezinho, tá? Então, para você ouvir a música, vai usar um dispositivo, no caso aqui, de saída, certo? Você foi lá, clicou na música, ele foi lá, buscou do HD e jogou para a memória RAM. Da memória RAM, o processador vai estar todo o tempo se comunicando com a memória RAM para processar as coisas que estão dentro dela e vai dar o resultado e vai jogar na memória RAM e depois vai dar o resultado de saída, que vai ser um som tocando, tá? Então, de forma bem simples, é essa a função da memória RAM. E aqui não está só o Windows Media Player, você está ouvindo música, mas digamos que você esteja também digitando um texto do Word, você está aqui navegando na internet. Todos os programas que estão sendo executados, absolutamente todos, estão na memória RAM. Então, quando você começa a abrir muitos programas, né? Opa, caiu aqui, né? Não tem mais memória RAM, né? Aí você vai precisar de mais espaço. E assim, os sistemas modernos, eles foram projetados para não te deixar na mão. Eles usam uma partezinha do HD como se fosse memória RAM. Esse tipo de esquema, ele chama de memória virtual. Pode ser que caia também no concurso, deixa eu anotar aqui. Virtual. Tá? Então, ele pega esse programa que não está mais cabendo aqui na memória RAM e ele vai executar a partir do HD. Só que assim, o HD ele é um dispositivo bem lento em relação à memória RAM. E é por isso que quando você está usando muita coisa e não tem memória RAM suficiente, o teu computador ou o teu celular, né, que ele também tem um dispositivo de memória interna semelhante ao HD dentro do celular, né, e que não é a RAM, ele vai começar a ficar lento. Então, uma das formas de deixar um computador mais rápido, por exemplo, né, o computador como um sistema, é comprando mais memória RAM. Então, você vem aqui e adiciona outra memória RAM. E agora você vai poder usar mais programas, né, sem ter um prejuízo muito grande em termos de processamento. Você vai colocar mais programas, mas também não pode exagerar, né? Vai ter um limite também, até onde isso vai ser possível acontecer. Tá bom? A gente vai aqui agora ver uma questão de concurso que vai pegar esse conceito de memória RAM. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Questão. Tá aqui. Vamos lá. Componente essencial em um computador, né? Ele armazena temporariamente dados, programas que o computador está usando ativamente, né? Enquanto está ligado. Mas durante o seu desligamento ou reinicialização, os dados são perdidos devido à sua volatilidade, tá? As informações se referem ao seguinte, tá? Até aqui eu não falei sobre o que é volatilidade, tá? Mas, claro, eu vou falar. Mas por aqui, ó, você já sabe, acabei de falar. O componente essencial armazena temporariamente os dados e programas do computador que está sendo usado ativamente. Tudo que está sendo usado está na memória, qual? No disco rígido, no processador, na memória RAM ou na placa de vídeo. Né? De todas aqui, placa de vídeo é o único que não é um dispositivo de armazenamento, né? Então, como a gente viu, é memória RAM, certo? Essa aqui é o Instituto Consulpan, né? Essa questão, tá? Então, veja bem, e tem essa questão, eu trouxe só essa, mas claro, tem várias outras questões em concurso, né, que vão abordar esse conceito aqui da memória RAM, porque ela também é chamada de memória principal do computador, tá?
Se cair assim, quem é a memória principal do computador? Se tiver a opção memória RAM, você não tenha dúvida de marcar ela, certo? Mas a gente vai dar continuidade aqui no nosso, voltar no slide. Já falamos sobre memória RAM, certo? Agora a gente vai falar sobre memória ROM, né? O nomezinho é parecido e às vezes pode até causar uma certa confusão, tá? Mas vamos lá. A memória ROM é de, em inglês, né? Read Only Memory, né? Ou memória somente de leitura. Na verdade, vou fazer uma pausazinha para voltar lá e explicar o que é volatilidade, né? Que aqui a gente vai precisar desse conceito também. A memória RAM, né? Por que ela é volátil? O que é volátil? Volátil, você pode entender como se fosse, por exemplo, um perfume. Você passa o perfume, né? E ele vai evaporar. Você sai de casa cheirosinho, pega uma moto, vai lá para a orla, chegou lá já não tem mais perfume, né? Então é bom dar no bolso, na bolsa, né? Vai chegar lá, dar um retoque. Por quê? Porque o perfume ele é volátil, ele evapora fácil, ele some, né? Assim também a memória RAM, ela precisa de energia para funcionar, tá? Então, quando essa energia acaba, o que tem na memória RAM some. Todos os programas que estavam sendo executados, eles somem de lá, né? Eles não têm um lugar fixo na memória RAM. É diferente do HD. Se está lá salvo no HD, quando desliga o computador, não vai perder, porque lá ele já tem o seu lugar fixo. Tá? A memória RAM é acesso aleatório. As coisas não têm um lugar certo para ficar. Tá? Então, quando falta energia, tudo que está lá se perde, se apaga. Certo? Isso era muito comum antigamente quando se ia usar o Word, por exemplo, o pessoal estava digitava um textão e aí faltava energia, não tinha no break para segurar e todo aquele trabalho, se a pessoa não tinha salvo, né, era perdido. Tá? Quem é um pouco mais antigo lembra disso, porque depois de várias situações como essa, né, os aplicativos eles desenvolveram uma forma de salvar automaticamente. Então, quando hoje se desligar o computador e está lá indo o arquivo para recuperar, não é porque está salvo na memória RAM, mas porque o software, né, o Word, por exemplo, ele salvou automático no HD, deixou uma cópiazinha lá de segurança para você, tá bom? Então é isso, volátil, quando diz uma coisa volátil na informática, quer dizer que ela some com a energia, se faltar energia vai sumir, tá? Então a memória RAM ela é volátil, já a memória ROM, né, ela é não volátil, ou seja, se faltar energia não some. Já imaginou nesse exemplo, né? Se você precisasse de uma música, né? E faltou energia, sumiu, então tem alguns tipos de memória que precisa de energia, que é a RAM. Agora, outros tipos de memória, né, de armazenamento não precisa de energia. A ROM é um desses tipos. O HD também é, o SSD também é. O seu pendrive, o seu cartão de memória, eles também são não voláteis, tá? Porque eles não precisam de ter energia, de ser alimentado por energia para ter os dados armazenados dentro dele. Certo? E aí onde que é usada a memória ROM? É muito simples. A memória ROM é basicamente um exemplo mais clássico, é a memória que é usada para poder inicializar o computador. O computador, quando você aperta o botãozinho de ligar, né, ele vai carregar um programa. Esse programa vai ser responsável por identificar se todos os componentes estão tudo funcionando, se a memória RAM está funcionando, se o processador está funcionando, né? E depois disso ele vai passar o controle para o sistema operacional, tá? Esse programinha, né, ele é a chamada BIOS, né, é o Basic Input Output System. Deixa eu até desenhar isso aqui. Tá? Então é o BIOS. Pode ser. Eu acredito que nesse concurso não vão perguntar algo tão, digamos assim, avançado, né, quanto isso aqui, tá? E os sistemas modernos eles usam vou colocar assim, uma outra tecnologia, que é essa UF, tá? Eles fazem basicamente a mesma coisa, só que esse aqui é mais antigo e esse aqui é o mais atual, tá? Então eles são responsáveis por iniciar a máquina, verificar se a máquina está tudo ok com ela para poder passar o controle do sistema, o controle do computador para o sistema operacional, certo? Então, onde que eu vou guardar isso? Se eu fosse precisar de energia para manter essas informações, seria complicado. Então eu ia ter que deixar o computador todo o tempo ligado. Mas não, existe esse tipo de memória que é a memória ROM, né? A gente está falando agora de memória ROM, onde ela não precisa de energia para funcionar, tá? Então ela é uma memória não volátil e ela é somente de leitura. Por quê? Porque os dados, uma vez guardados nela, eles não são modificados. Então toda vez que você liga o computador, ele vai executar aquele mesmo programa daquela mesma forma, tá? Nada daquilo vai mudar e você nem tem acesso para mudar
aquilo, né? Só no nível mais hard, mais avançado que teria como fazer alguma coisa, mas também não entra no mérito dessa aula aqui, tá? Pro entendimento para a prova, a gente vai levar isso aí. A memória ROM é uma memória de somente leitura, os dados dela não modificam e ela não precisa de energia para funcionar, ou seja, ela é não volátil. É volátil porque precisa de energia, não volátil não precisa de energia, beleza? Vamos lá, continuar. Tá, a gente vai falar agora sobre a memória cache, tá? Tem algumas questões também que às vezes pegam nesse tipo de memória aqui. Ela não é tão comum, mas eu resolvi trazer por quê? Deixa eu desenhar aqui de novo. Tá? A memória cache. Eu tinha até feito um esquema anteriormente, né? Vou fazer aqui de novo rapidinho. Tem um HD, né? Você tem a memória RAM e tem um processador, tá? Então, onde que entra a memória cache? A memória cache ela foi criada posteriormente, né? Para poder melhorar a velocidade de acesso a algumas coisas mais comuns. Então, a cache ela vai estar bem aqui. Vou até anotar assim meio torto. Tá? A memória cache vai estar aqui, certo? Do ladinho do processador. Por quê? Imagina que você quer ouvir a música de novo. Então você vai ter a música no HD, vai copiar para a memória RAM e depois vai para o processador. E aí você parou de ouvir aquela música. Só que aquela música, sei lá, da Sandy Júnior, né? Você gosta muito daquela música e de toda hora você está ouvindo aquela música. Então o computador vai pensar o seguinte: poxa, toda hora ele está ouvindo a música, eu não vou deixar, depois de processar ele vai desligar, né? E vai liberar espaço na memória RAM. Então em vez e você vai executar de novo a música, e ele vai lá de novo, pegar do HD, jogar na RAM e trazer para o processador. Ele executou de novo a música, ele vai do HD, passar para a memória RAM, executar no processador. Então, em vez de ficar indo toda hora lá no HD buscar essa música, ele vai deixar a música bem aqui, na memória cache. Agora ele vai deixar a música. Então, quando você quiser ouvir a sua música lá do Sandy Júnior, ele não vai mais lá aqui no HD. Ele não vai mais fazer isso. Ele vai pegar aqui da memória cache. Então vai ser muito mais rápido. Isso acontece com os programas que são executados, com os arquivos que você está digitando. Aqui a música é só um exemplo, certo? Mas ele faz com basicamente tudo. Tudo que você faz no computador, ele vai fazer um cálculo para saber o que você usa com mais frequência ou não. E aí ele vai guardar as coisas que você usa com mais frequência na memória cache, que é um tipo de memória muito mais rápida do que o HD. E por estar mais próximo do processador, ele vai conseguir acessar essa informação muito mais rápido, né? E isso vai deixar o sistema como um todo mais rápido. Então essa é a memória cache, certo? Voltando aqui, né? O slide armazenamento secundário, né? Então, na verdade, a gente até falou sobre os tipos de armazenamento secundário. Então, vamos passar isso mais rapidamente. Armazenamento secundário, né? É dito que a memória RAM é a principal, né? Então, a gente precisa da memória principal para executar todos os programas, todos os arquivos de música, de texto. Mas a gente também precisa de uma estrutura de memória secundária para poder guardar de forma permanente esses dados. E aí é que entra o HD, né? Vai entrar o SSD, vai entrar... deixa eu anotar aqui. A gente tem aqui já o HD, né? Armazenamento secundário. A gente tem o SSD, que eu já tinha comentado, né? E o SSD, para quem não conhece, eu acho que eu nem falei o HD, né? Mas HD é de hard disk, né? Do inglês disco rígido. O SSD, ele é State Solid Disk, né? O disco de estado sólido. E a gente tem os famosos pendrives, né? Tem os cartões, né? O micro SD, certo? Então esses são tipos de armazenamento secundário. Você guarda os dados lá para poder guardar para o futuro, né? Sem precisar ter energia para depender de energia para poder os dados ficarem armazenados lá, tá? Isso é memória secundária. Tá. A gente volta aqui no esquema. Lembra lá da imagem que a gente tem estruturas de entrada, a estrutura de processamento,
a memória, né, e estruturas de saída, né? A gente vai falar só um pouquinho sobre esse dispositivo de entrada, porque também, por ser uma coisa bem básica, acaba caindo também nos concursos, né, que cobram aí noções de informática. Então, o que são os dispositivos de entrada? São todos aqueles mecanismos que são usados para você colocar dados dentro do computador. Exemplo, teclado, né? Você digita letras ou dá comandos, né? Dá um Ctrl F, um Alt Tab, né? É o mouse que você usa a setinha, né? Você tem um apontador que vai projetar uma setinha, desculpa, no plano cartesiano e vai fazer com que você clique em alguns ícones. Um dispositivo touch, né, no seu celular, a tela do seu celular também, enquanto touch, ele funciona como um dispositivo de entrada, né? Você está enviando comandos para o computador, tá? E a gente tem também os dispositivos deixa eu colocar aqui, os dispositivos de saída. Esses, por sua vez, são aqueles dispositivos que o computador tem para mostrar o resultado do seu processamento para o usuário, certo? Então, o que é um dispositivo de saída? É um monitor, né? Vai ser uma impressora quando você envia um texto para imprimir. A impressora é um dispositivo de saída. A caixa de som, né? Quando você ouve uma música, a caixa de som também está exibindo o resultado desse processamento, né? É um dispositivo de saída, certo? E a gente tem também os dispositivos mistos, né? Esses dispositivos mistos são justamente aqueles dispositivos que reúnem as características de dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Se você tem a tela do seu celular, ele é um dispositivo misto, né? Ele é tanto de entrada quanto de saída, porque eu tanto coloco dados através do touch, quanto eu vejo dados através do display, certo? Outros dispositivos de saída são aquelas impressoras que são multifuncionais, né? Se ela tem um scanner embutido, o scanner ele é um dispositivo de entrada. E se ela imprime, obviamente, ela vai ser um dispositivo de saída, certo? No ambiente teórico, né, a gente considera também os dispositivos de armazenamento como dispositivos de entrada e saída. Tendo visto que você coloca dados lá dentro, você guarda, por exemplo, a sua música, né, de Sandy Júnior, e você tira dados de lá de dentro, né? Você consegue movimentar, você tanto grava quanto exclui, né? Coloca dados e tira dados de lá. Então, um pendrive, você coloca conteúdo e tira conteúdo, também é considerado um dispositivo misto, né? Nessa perspectiva de entrada e saída, tá? Então, se vier alguma questão, né? Por falar em questão, a gente vai ver aqui uma questão sobre isso. Vamos ver, deixa eu ver aqui. 11, 8, tá. Uma questão dispositivo de entrada. Tá aqui. Os periféricos são dispositivos que facilitam a interação do computador na entrada e saída de dados. Dentre as opções citadas, assinale abaixo, citadas abaixo, assinale a alternativa no qual todos os itens mencionados são considerados periféricos de entrada, tá? Então ele passa aqui uma lista de opções e pergunta o que é de entrada. Então, se cair uma questão, levante a mão para o céu e agradeça a Deus, tá? Porque é uma questão muito simples, né? Basta você ter paciência, né, serenidade para poder analisar cada item, tá? Porque pode ser que você se confunda. Vamos lá. Microfone, impressora e projetor. Aqui o microfone costuma pegar algumas pessoas, porque quando você fala no microfone, normalmente você ouve o resultado. Só que o ouvir do resultado não veio do microfone, ele veio da caixa de som, certo? O microfone em si, ele é um dispositivo de entrada, tá? Já a impressora, ele é um dispositivo de saída, né? Só os dados que são impressos lá. E o projetor, ele também vai ser equiparado a um monitor, né? Ele vai ser um dispositivo de saída. Então, essa alternativa não é. E o teclado, ele é um dispositivo de entrada, né? O mais famoso, né? Seguido do mouse, também é um dispositivo de entrada, como já mencionei. E o próprio scanner, né? Você coloca lá uma imagem, ele digitaliza e vai entrar dados dentro do computador. Então aqui a gente já tem nossa alternativa, né? Já que ele está procurando os periféricos de entrada, certo?
E as outras alternativas, ele tem o teclado, o mouse e monitor. Monitor a gente sabe que não é, monitor é dispositivo de saída. E a última que é monitor, é saída, webcam, né? E o webcam, olha só, o webcam ele é um dispositivo de entrada, né? Eu estou aqui e tem uma câmera me filmando. Ele está capturando a imagem e está colocando essa imagem dentro do computador. Então ele pode confundir também, porque se eu estou vendo uma webcam, né? Se você se olha na câmera do seu celular e você vai imaginar, uma câmera é dispositivo de saída, né? Porque eu estou vendo, não. Você está vendo o resultado, está vendo o resultado no vídeo, né? Mas a webcam, ela é entrada, certo? E a caixa de som é saída, né? Tem duas saídas aqui. Então, a resposta certa é essa aqui. Certo? A outra questão, deixa eu ver aqui rapidinho. Essa aqui, tá? São periféricos de computador que podem ser utilizados tanto para entrada quanto para saída. Então aqui ele vai querer que a gente analise quem é tanto de entrada quanto de saída. E aí ele vai dar algumas opções, né? E aí pede para a gente marcar qual a alternativa correta, né? Desses itens aqui, certo? Vamos lá. Tanto de entrada quanto de saída. Caixa de som, entrada e saída? Não. O monitor touchscreen, como eu já falei, né? É touch, então o touch é a entrada, né? E o próprio display é a saída. Então aqui a gente tem o 2 ele é misto. Teclado não, o teclado só é a entrada. Microfone só é a entrada. E impressora multifuncional. Impressora multifuncional é porque tem scanner e imprime e escaneia, né? Então a nossa alternativa tem que ter a 2 e a 5, né? E a 2 e a 5 tá aqui na letra A, tá? A gente responde aqui, vamos só torcer para dar certo, né? Quando a gente marca na prova, a gente pode até ficar na dúvida, né? E fica esperando lá o gabarito oficial sair para confirmar, tá? Mas aí você estudando, né? Tendo essa serenidade aí para poder analisar a questão, né? Você responde com confiança, tá bom? Vamos adiante aqui no nossa apresentação, né? A gente tem estruturas de barramento, né? O que é um barramento? Deixa eu colocar aqui no slide, né? Não está no slide, tá? A gente tem essas estruturas de barramento que são a parte do computador em que comunica diversos dispositivos, né? O computador não foi inventado só por uma pessoa, foram várias empresas que cada um fez uma parte, né? Então hoje em dia tem vários dispositivos e cada uma dessas pessoas eles foram colocando dispositivos e esses dispositivos têm uma forma diferente de se comunicar, né? E é por isso que a gente tem essa variedade de estruturas de barramento para poder se comunicar lá com o processador, tá? Então aqui só são alguns exemplos, né? A gente tem aqui também uma questão sobre isso, mas eu acredito que não, chega até, apesar de ser básico, mas tem outro detalhe. A questão da disciplina de informática, ela é compartilhada com outras disciplinas lá que vai dividir em 10 questões. Eu acredito que vai cair lá umas 3, no máximo assim, 4 questões de informática, mas é claro que essas 3 ou 4 vão ser muito preciosas para quem quer se colocar à frente, né? Se posicionar à frente. Então é bom a gente ter atenção nesses detalhes aqui, tá? Aqui a gente tem algumas estruturas de barramento, né? Esse primeiro aqui é uma porta VGA, que é de vídeo, uma das mais famosas é a USB, né? Todo mundo conhece, e aqui é uma HDMI, e essa última aqui é uma entrada SATA, né? Que é utilizada para comunicar o HD, tá? O HDMI é vídeo, né? E o USB, na verdade, USB Universal Serial Bus, né? O bus, em inglês, é o mesmo barramento. Barramento, a tradução seria bus, né? Então, Universal Serial Bus é USB, é porque ele foi feito para ser compatível com uma grande quantidade de dispositivos, certo? E a gente tem aqui a última estrutura, que é a placa-mãe, né? A placa-mãe em si, ela não é um barramento, mas ela é um conjunto de barramentos. Dentro dela tem vários circuitos eletrônicos que vão se comunicar, que vão passar os dados para poder chegar lá no processador, que é o que vai fazer todo o trabalho duro, né? Então ela é um conjunto de barramentos, tá bom? Certo. Aqui a gente vai encerrar. Eu acho que tem... Deixa eu ver se tem uma questão ainda sobre isso, para mostrar para vocês rapidamente. Tá, só tem mais uma questão aqui de barramento, 4, 7, só para vocês verem como isso cai, tá bom? Tá, então vamos ver essa questão aqui, ó. Monitor de vídeo é um equipamento que exibe informações, né, processadas pelo computador na forma de texto e imagens. Ele exibe imagens, né,
aqui é só uma explicação. Na questão, quando você começa a se familiarizar com a forma de responder a questão, e por isso que é importante também praticar, você entende que tem que ver primeiro o que ele quer dizer. Se você tiver dúvida, aí você volta lá na questão e lê tudo, porque senão você vai acabar perdendo tempo, né? Então, sobre os conectores, ele está perguntando sobre os conectores de vídeo existentes. Cenário alternativa que corresponde a um conector de vídeo. Essa questão aqui, inclusive depois eu vou deixar todas essas questões que a gente está vendo para vocês, tá bom? Depois no vídeo eu vou colocar lá, você volta aqui no vídeo e vai ver lá como faz para obter essas questões aqui, certo? Mas ele está perguntando aqui sobre os conectores de vídeo, né? Qual alternativa corresponde a um conector de vídeo? Né? E dentro dessas alternativas aqui, a que mais se adequa é essa aqui, HDMI, certo? Então essa aqui é a nossa resposta. O HDMI também, ao lado do USB, ele é bem conhecido, atualmente é bem difundido, muita gente sabe o que é. Tá? Mas aí às vezes não sabe essa relação que é um barramento, né? Mas está aí a alternativa. A gente vai voltar aqui para os nossos slides. Deixa eu ver, a gente já está com 45 minutos, né? Está indo num bom ritmo. Vamos ver se a gente leva até 9h30, tá bom, gente? Voltando aos slides, tá? A gente vai começar a falar aqui então sobre sistemas operacionais, é o nosso segundo tópico, né? E para falar sobre sistemas operacionais é necessário a gente falar primeiramente sobre software, né? A gente já viu basicamente tudo que a gente viu até agora, né? Foi o hardware, e agora a gente vai falar sobre software. Eu já falei, na verdade, expliquei o que é software, né? Essa parte lógica são os programas, mas vamos ver aqui os tipos de software, certo? E é onde se enquadra o nosso estimado sistema operacional. Então, o que é um sistema operacional? Ele é o software considerado software básico ou software primário, né? É ele que vai controlar todo o hardware do computador, todo o teclado, o mouse, né? Ele vai gerenciar como que são guardadas informações no HD, né? Gerenciar o uso da memória RAM, o uso do processador, né? A máquina em si ela é estática, ela não faz nada, né? Quem define o que a máquina vai fazer é o sistema operacional. É por isso que ele é o software básico, né? E sobre esse software básico é instalado todos os outros softwares. Então não tem como você, por exemplo, usar o Word ou navegar na internet sem que tenha um sistema operacional atuando ali como base, certo? Outro tipo de software, a gente tem os drivers, né? O drive, o que ele é? Ele é um tipo de software que ele é feito para reconhecer algum dispositivo. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você ganhou na Mega Sena, agora milionário. E aí você diz, não quero mais andar de bike, não quero mais andar de moto, eu quero andar de helicóptero. Beleza, você vai poder comprar um helicóptero, mas você não vai poder pilotar esse helicóptero. Você vai ter que contratar também um piloto, né? Além de comprar um helicóptero, você vai contratar um piloto, porque você ficou rico, né? Não ficou sábio, né? Você é como se fosse na Matrix, né? Que coloca lá. Inclusive, esse também é um bom exemplo, né? Na Matrix, você coloca um negócio aqui atrás e carrega um software que vai ensinar lá para a Trinity como que pilota um helicóptero, certo? Então ali foi carregado o drive de pilotagem de helicóptero lá no filme da Matrix. E como você não tem isso, você vai ter que contratar um piloto, né? E drive em inglês, eles são justamente isso, é o motorista, né? É o piloto. Então, se você comprou uma impressora, não tem como o computador saber como aquela impressora funciona, né? Ele vai precisar de quê? De um drive, um software que diga como aquela impressora funciona. Se for um scanner diferentão, também é a mesma coisa. Tudo enquanto que vai ser acoplado no computador, ele vai precisar desse tipo de software, do drive, certo? Hoje em dia, os sistemas operacionais modernos, eles já vêm com um monte de drivers de vários fabricantes embutidos. É por isso que tem um sistema que chama Plug and Play, né? Você conecta e usa. Então, quando você coloca uma impressora da Epson ou da HP, lá no Windows ou no Linux, ele já tem aquele drive. Então, você só espera um pouquinho, ele aparece até uma mensagem ali no cantinho, está carregando, e agora você já está pronto para uso. Isso foi o software que foi instalado, que se chama drive, certo? Outro tipo de software é os utilitários. Utilitários são programas que são normalmente usados junto com o sistema operacional. Está lá o sistema operacional fazendo a base e você tem um utilitário para poder controlar algum componente do computador. Seja um teclado, seja a forma como o display do vídeo é exibido, se você quer retrato, paisagem, enfim. Se tem coisas, por exemplo, o gerenciador de tarefas, né? Ele vai controlar lá, você vai conseguir ver quais são os programas que estão sendo executados no computador. Ele também é um utilitário, certo? E inclusive tem algumas questões
de concurso, né, que ele vem cobrando não exatamente o que eu vi, não o conceito, claro, tem algumas que cobram o conceito, mas a maioria cobra se você sabe quais são os utilitários, né, e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Não só como se sabe como utilizar o utilitário, né, perguntando algum aspecto dele, mas também o atalho de como faz para acionar ele, tá? E alguns atalhos também de sistemas operacionais, certo? E outro grupo de softwares que são importantes são justamente os aplicativos. Os aplicativos são aqueles softwares que vão proporcionar alguma funcionalidade para o usuário, seja digitar um texto, seja ouvir uma música, seja ver um vídeo, né? Então o que é um utilitário? É o Word, é o Excel, né? O Mozilla Firefox, que é um navegador, ele é um aplicativo, o Chrome, enfim, todos esses programas que você instala para fazer alguma coisa no computador, né? Um Photoshop, editar um vídeo, editar uma imagem, o Paint, né? Eles são aplicativos, tá? Então são esses aí o grupo. Existem outras categorias, mas não vale a pena a gente falar aqui nessa aula de noções de informática, certo? Então a gente tem os sistemas operacionais, que são software básico, os drives, os utilitários e os aplicativos. Deixa eu fazer só uma pausazinha para beber uma água, com a sua licença. Vamos lá. Então eu preparei aqui esse esquemazinho para poder a gente entender melhor, né, o que é um sistema operacional. Eu sei que é a dúvida de muita gente aí, né, e justamente talvez por ser a dúvida de muita gente, as bancas acabam cobrando um pouco mais, né? Mas tá. Eu já falei que o sistema operacional é o sistema básico, né? Ele é o primeiro software que você vai de fato instalar no computador. Normalmente os computadores já vêm com software com o sistema operacional instalado. Tá? Mas se não vir, se você quer trocar, ele vai ser sempre o primeiro a ser instalado. Todos os outros programas vão ser instalados em cima do sistema operacional. Tá? E aqui a gente tem esse esquema de interação, né? Bem simples. Né? Você tem um usuário que quer usar uma aplicação, por exemplo, digitar um texto no Word da vida. Certo? Ele vai requisitar os serviços do Word. Só que o Word ele não vai estar sozinho no mundo. Né? Ele vai precisar ir do sistema operacional. Pode ser o Windows, né? Nesse nosso exemplo. E aí o Windows é que vai interagir diretamente com o hardware. Então, quando o usuário, eu estou aqui digitando um texto no Word, estou usando o hardware enviando uma informação para o Word. Só que quem está capturando esses dados que eu estou digitando é o sistema operacional. É ele que vai receber as interrupções do teclado e vai interpretar. Se eu estou, de fato, digitando uma letra, por exemplo, se eu estou digitando o T, mas se eu pressiono Ctrl T, eu estou dando um comando, né? Então, o comando é justamente de selecionar todo o texto no Word. Então, é o sistema operacional que vai interpretar esse comando e vai dizer, olha, Word, o usuário não digitou um T, deu um Ctrl T aqui, ele está executando o comando. E você, como você interpreta esse comando? Né? Aí o Word vai dizer, não, se ele deu um Ctrl T, então é porque ele quer que eu selecione todo o texto. E aí o Word vai lá e seleciona. Esse mesmo Ctrl T, para você ter ideia, ele vai ter um efeito diferente se estiver usando um outro aplicativo. Vamos dizer que esse Ctrl T seja no Google Chrome. Você está lá navegando na internet e deu um Ctrl T, né? Aí você falou para a aplicação, você falou para o sistema operacional, o teclado, né, na verdade, ele interagiu com o sistema operacional. E o sistema operacional recebeu aquele Ctrl T. E ele vai dizer o seguinte, olha só, que aplicação que está na vez aí? Vai dizer, olha, é o Google Chrome. Tá. Google Chrome, o usuário pressionou o Ctrl T. O que isso quer dizer para você? Aí o Chrome vai dizer, não, Ctrl T para mim é abrir uma nova aba. Então ele vai lá e abre uma nova aba. Tá? Então você está interagindo aqui com uma determinada aplicação, mas por detrás dos panos, na verdade é o sistema operacional que está reconhecendo os comandos que estão enviados pelo hardware. Tá? Então, novamente, o Ctrl T no Word é um selecionar tudo. Um Ctrl T no Chrome é um abrir uma nova aba. E assim, cada aplicativo vai interpretar esse comando de uma determinada forma, certo? Eu já falei aqui, mas assim, o hardware, né, ele vai devolver a informação para o sistema operacional. O usuário, como eu já expliquei, o usuário deu um Ctrl T e vai dizer para o sistema operacional, perguntar para o programa, né, o que esse Ctrl T significa para você? E aí o programa vai dar a resposta adequada para o usuário, seja selecionar tudo ou seja abrir uma nova aba, tá? Então aqui é um esquemazinho bem simples de como funciona essa interação aí, usuário,
sistema operacional e a máquina, né? O hardware, certo? Gente, se ficar alguma dúvida, eu estou vendo alguns comentários, até agradeço pela atenção de vocês que estão aí online, muito obrigado, tá? Nesse momento tem 20 pessoas aí online. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Agora, nesse momento, eu não tenho como responder, porque meu foco está justamente aqui, tá? Mas eu prometo a vocês que depois dessa live, o vídeo vai estar disponibilizado aqui no canal, no perfil do Vox, Tapajós, e eu vou responder a demanda de vocês, tá bom? Vamos continuar. Eu vou falar agora aqui alguns tipos e exemplos de sistemas operacionais, né? O sistema operacional mais utilizado do mundo, de longe, é o Windows, né? Sistema operacional para computador, é bem claro. Né? Para celular, já é o Android. Tá? Lembra que eu falei que hoje computador não é só essa máquina que a gente costuma usar? Um celular, ele também é um computador. Um tablet também é um computador. E como um computador, ele também precisa de um sistema operacional. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Android, o iOS, né? Que é o sistema operacional que funciona lá no celular da Apple, né? Então, eles fazem essas vezes. Eles que vão controlar o hardware do seu dispositivo, seja o seu celular, seja o seu tablet, né? E no computador, em termos de computador, os sistemas operacionais mais utilizados é o Windows, né? E tem também o macOS, que é também da Apple, e o Linux, né? O Linux, e por acaso, o Android é um sistema operacional baseado no Linux, né? Ele é mantido pelo Google e baseado no Linux. Mas o Linux tem diversas distribuições. No concurso específico da prefeitura, eles cobraram o Ubuntu. É uma das distribuições que tem do Linux. Tá? Assim, como a gente vai ver aqui mais à frente, deixa eu até passar logo. Né? Falar sobre o Windows. Né? Como é esse o foco do concurso, eu só dei exemplos, né, do sistema operacional assim, e tipos. Né? Hoje em dia o sistema operacional também ele funciona numa central de ar, ele funciona na televisão, ele funciona em diversos equipamentos. Então, um avião ele tem um sistema operacional, um carro ele tem um sistema operacional. E aí ele vai perguntar, se por acaso perguntar, né, tem os sistemas operacionais que são embarcados, esse que vai ficar lá no carro, esse que vai ficar lá numa central, né, e tem sistema operacional para dispositivos móveis, sistema operacional para computador, né? Então tem sistemas operacionais também que são ditos em tempo real, né? Que eles são de alta performance, são sistemas operacionais, por exemplo, num satélite que está orbitando o planeta, ele também é um computador, ele também precisa de um sistema operacional, tá? Então é isso. E aqui a gente vai falar sobre o sistema operacional que está cobrando lá no conteúdo programático, que é o Windows 11, né? Em termos do sistema operacional em si, o que a gente tem para saber dele, né? O Windows ele é um sistema da Microsoft, ele é proprietário e ele é pago, né? Então, proprietário por quê? Né? Qual a diferença? Pode ser proprietário, mas pode não ser pago também. Pode ter um dono e pode ser gratuito, certo? Mas o que quer dizer proprietário e pago? Proprietário porque o código dele é fechado. Né? O código dele sendo fechado, eu não tenho como acessar esse código e modificar e de repente fazer o meu sistema operacional baseado no Windows. Né? É coisa diferente do Linux, né? Que ele é justamente, está aqui embaixo, um software livre. Né? E também ele é gratuito. Né? Software livre porque tem lá as 4 liberdades do software livre. Você é livre para modificar, para executar, para distribuir, né? De forma gratuita, né? Sem nenhum tipo de restrição. Tá? Então, enquanto o Linux é proprietário, ele é fechado, o código dele é fechado, o Linux ele é um sistema de código aberto. Também em inglês é open source, né? Ou código aberto, literalmente. E ele é gratuito, né? Uma distribuição Ubuntu você vai lá, baixa e instala na máquina que você quiser. O Windows normalmente já vem instalado quando você compra um computador, ele já vem instalado com Windows. Isso não quer dizer que ele seja de graça, quer dizer que você já pagou. Se um computador é 4.000, você tem a plena certeza que lá dentro daquele valor do computador que você está pagando tem a licença do Windows embutida. Tá? Não é que ele veio de graça para você, é porque está tudo no pacote. A Microsoft fez esse acordo com os montadores, né? E aí eles conseguiram já vender o pacote completo para você. Tanto é que se você parar para analisar, alguns computadores que já vêm com Linux, eles são até mais baratos. Né? Mas assim, de forma bem superficial, é isso que a gente tem para falar sobre o Windows e o Ubuntu na perspectiva de noções de informática e considerando que a experiência informática vai ter ali 3 ou 4 questões estourando, tá? Eu vi umas questões de outras prefeituras que estavam no mesmo molde do concurso da prefeitura, que são
20 questões do conteúdo básico, né? E aí a disciplina de informática também vem compartilhando com outras disciplinas, que se eu salvo engano, tem direito constitucional, direito administrativo, né? Acho que matemática também. E aí veio pedindo 10 questões nesse grupo e de informática caiu 3. Tá? Então eu acho que vai cair também 3 nesse concurso da prefeitura e eu não acho que ele vai se aprofundar muito no que é o Windows e no que é o Ubuntu. Eu acho que com esse conhecimento aqui você já, se cair alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir resolver. E saber que isso é um sistema operacional. Algumas questões cobram assim, tipo, o Word é um sistema operacional, o Windows ele é um aplicativo, então você tem que saber essa diferença, né? Saber que se falou sistema operacional, o Windows, o Ubuntu são sistemas operacionais, não são aplicativos, não são utilitários, não são drivers, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem se eu separei alguma questão. Eu acho que eu separei, deixa eu ver. Tá, eu separei aqui sobre o Linux. Eu já acho difícil eles perguntarem alguma coisa sobre o Linux, mas se perguntar, normalmente o que ele pergunta? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. 5, 6. Esse aqui, na verdade, apesar de estar no contexto de informática, é até uma pergunta mais avançada, mas só para você ter uma ideia. E aí eu já aproveito para ensinar uma outra coisa bem bacana. O que ele perguntou do Linux aqui, essa questão? Em um prompt de comandos do sistema operacional Linux, para ir para o diretório raiz do sistema, basta executar o seguinte comando. Tá? E aí ele dá alguns comandos aqui. Por acaso, o comando é o mesmo que tem no Windows, né? É esse CD aqui. E a alternativa correta, que eu já vou adiantar para vocês, é esse aqui, CD barra. Por quê? Porque no Windows, uma das características dele, que desculpa, no Windows não, no Linux. No Linux, o diretório raiz é essa barra aqui. No Windows é aquele C, 2 pontos e a barra, né? No caso, a barra decrescente, né? E tá, por que eu estou colocando essa questão aqui, apesar de saber que ela é bem difícil de cair e eu acho que não vale nem a pena você estudar muito. Mas se você quiser estudar, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra ferramenta, né? Deixa eu até clicar aqui para responder logo essa questão, que vai ajudar muito vocês no estudo, tá? Quando cair você tiver curiosidade para saber mais um conteúdo mais aprofundado sobre um determinado tema, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no navegador, tá? Você vai procurar essa ferramenta aqui, ó, é a Perplexity. Perplexity.ai, né? AI do inglês é Artificial Intelligence, né? Ou seja, inteligência artificial. Esse site aqui é muito legal. Por quê? Porque ele consegue fazer uma pesquisa na internet e te trazer alguns resultados de forma bem, bem fácil. Então, você quer aprender os comandos do Linux, né? Tá aqui comando. Esse aqui é um comando, mas se quer saber mais comandos, até para treinar ou para fins de curiosidade, você coloca aqui no Perplexity AI, né? Aí, comandos comuns no Linux, tá? É uma dica até para você estudar tanto para informática quanto para outras coisas também, certo? Tá, então ele vai dizer aqui, ó, aqui estão alguns comandos do Linux mais comuns, importantes para todos os usuários, que todos os usuários devem conhecer, né? Então aqui, ó, tem ls, ele lista os arquivos, cd, altera o diretório atual, mkd, rm, enfim, ele vai mostrar aqui todos os comandos Linux, certo? E ele funciona também para outras coisas, né? Ó, uma das questões comuns aqui do Windows, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Vou pegar essa aqui, Todos 19. Tá. Então, do Windows, uma das coisas que eles costumam cobrar muito também, além desse conceito, né, é o uso, né? Não é essa aqui ainda. Deixa eu ver aqui, 18, 15. Tá. Essa questão aqui, ó. Para acessar o explorador de arquivos utilizando o Windows, aqui ele colocou o Windows 7, né? 11, que é o do conteúdo, mas tá, para a gente praticar vai servir. Até porque não mudou a resposta, né? Mesmo no Windows 11 é a mesma resposta. Então, para acessar o explorador de arquivos, como você faz usando o Windows, né?
Aí ele dá as opções aqui de atalhos. Então, na Consulpan, né, é muito comum essas questões que perguntam atalhos do Windows. Tá? Então, é uma coisa importante. Lá no Linux, aqueles comandos, algumas outras bancas costumam perguntar. A Consulpan não tem tanta experiência em perguntar isso. Tá? Mas aqui para o Windows, eu já recomendo você também fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui para o Linux, você faz também para o Windows. Né? Você não sabe os comandos, você vem aqui e coloca no caso, os atalhos, né? Escreve aqui. Teclas de atalho comuns no Windows 11. Você pode até colocar o Windows 11, né? E aí ele vai te dar aqui, ó, os atalhos essenciais, né? Ctrl C, Ctrl V, esses aqui são os mais comuns, né? Mas também vai colocar aqui do próprio Windows, ó. Atalho de tecla do Windows, o Windows A, né, abre configurações, o Windows E, abre explorador de arquivos, olha só. Essa opção aqui, ó, é justamente a resposta da nossa alternativa. Ele está perguntando para acessar o explorador de arquivos utilizando as teclas do Windows, né? Que tecla você tem que pressionar? E aqui, ó, logotipo do Windows mais a teclinha E, certo? Olha, assim como ele disse aqui, ó, logotipo do Windows, a tecla Windows, né? Para quem não sabe, gente, essa tecla é uma tecla que fica entre o Ctrl e o Alt, tá? Depois você olha no seu teclado. Ele tem um desenho da janelinha do ícone do Windows, tá bom? Então a alternativa é essa aqui, ó. Tá? Então essas questões da Consulpan, eles pegam muito pesado mesmo nessa questão de teclas de atalho. Então vale a pena você entrar aqui no Perplexity AI, tá? E aí se dá uma pesquisada dessa forma como eu coloquei, ó. Teclas de atalho como no Windows 11, né, que ele vai trazer aqui. Você vai depois pegar isso aqui e vai treinar, porque não basta você ler aqui e achar que no dia da prova você vai lembrar. Você vai ter que praticar para poder internalizar esse conhecimento. Para quem já tem mais costume de que trabalha ali todo dia, de vez em quando está fazendo executando um atalho desse aí, é mais fácil até, né? Até não precisaria nem de estudar, porque é uma coisa que está no seu dia a dia. Mas para quem não tem isso internalizado no seu dia a dia, é importante você pegar isso aqui e abrir o notebook e ir testando e praticando, tá bom? Vamos adiante aqui no nosso slide. Tá, a gente vai entrar agora em redes, né? Redes e internet. Deixa eu colocar aqui. Slide. Tá? A gente vai falar um pouco sobre os tipos de rede. Tá? Primeiro, o que é uma rede de computador? Né? Rede não é aquele lugar que você se deita e balança. É também, né? Mas no caso do computador, em termos de informática, a rede é quando você tem dois dispositivos conectados um ao outro. Se eu tenho dois dispositivos ligados, já é uma rede. Né? Então, o computador é uma máquina de calcular, foi feita para ser versátil, né? Mas não bastando isso, né? O ser humano disse assim, olha, que legal, ele faz muita coisa. Agora eu quero fazer muita coisa com o meu amiguinho aqui. Então eu vou precisar falar com o meu amiguinho. E aí foram criando a forma de se comunicar uma máquina com a outra. Isso tem toda uma história, né? Até no contexto da própria guerra, né? O advento a necessidade de se comunicar, inclusive a longas distâncias, mas enfim, isso não entra no nosso método. O que a gente tem que entender sobre redes de computadores aqui para o nosso concurso? Como eu já falei, rede de computadores é uma ou mais máquinas ligadas uma à outra. E a gente vai definir o tipo de rede conforme a área de abrangência. Quanto mais abrangente, a gente tem um nomezinho para dar. E os nomezinhos mais comuns são esses aqui que estão na tela. Tá? A rede PAN, né? E aí você presta atenção, antes de falar todos eles, né, só uma dica aqui para memorizar. Olha, perceba que está todo mundo terminando com AN. AN, né? Então, o que quer dizer esse AN? Area Network. Área de região, tá? E Network de rede. Tá? Então, todo mundo é Area Network. Então, o que é o PAN? É o Personal Area Network. Personal é de pessoa, pessoal. Então, é uma área pessoal, uma rede de abrangência pessoal. É quando você tem, por exemplo, um dispositivo Bluetooth ligado no seu celular. Você está ouvindo aqui uma música, né? Você tem aqui um ambiente pessoal, criando uma rede de computadores. Pode ser um celular com outro celular também, é uma rede pessoal, tá? E aí a gente passa para o próximo nível, que é uma rede mais abrangente, é uma LAN, esse Lzinho aqui é de local. E a gente tem então Local Area Network.
que é uma rede local. É você ter uma rede local na sua casa. Quando você tem um roteador lá ligado, tem celular, tem a sua TV, tem de repente seu notebook, ali na sua casa você tem uma rede local. Mas também a gente tem redes locais nas empresas, né? Quando tem várias máquinas que estão conversando e de repente tem até um servidor, né? Naquele mesmo ambiente é uma rede local. E aqui a gente está classificando, só lembrando, com relação à abrangência, tá? E quando você tem isso, uma coisa mais extensa, a gente muda categorias, vira uma MAN, tá? Esse Mzinho aqui é de Metropolitan, Metropolitan Area Network, tá? Então é uma rede metropolitana. É uma rede que já vai ter uma abrangência de cidade. Ela não fica mais só num prédiozinho, ela já abrange uma cidade. Por exemplo, o provedor de acesso, ele tem seus clientes, ele tem lá o servidor e tem os seus clientes. Se você considerar a rede que forma o provedor de acesso, ele é uma MAN. Ela é uma rede que abrange ali uma cidade. E a gente tem a WAN, que é a mais extensa. Esse Wzinho quer dizer Wide em inglês. É Wide Area Network. Então é uma rede extensa, ela passa dos limites de uma cidade, é uma rede grande, uma rede extensa. A própria internet é considerada uma WAN. Tá? Então tem a imagenzinha aí para você fazer essa escala. A PAN, a rede pessoal, a LAN é uma rede local, a MAN é uma rede metropolitana e a WAN é uma rede extensa, uma rede vasta, né? Wide quer dizer isso. Só um minutinho. Tá, o que é importante a gente saber também em relação à rede de computadores? Existe essa distinção entre rede que é cabeada e a rede que é não cabeada, né? A cabeada, né, em português ou em inglês wired, né, é a rede de computadores que utiliza fios e cabos para se conectar e compartilhar dados, software, etc., né, com outros computadores. Exemplos de rede cabeada é o cabo UTP, né? Esse cabo UTP também é conhecido como um fiozinho azul. Aquele fiozinho azul que está ligado no seu computador, ele é um cabo UTP. E aí é um exemplo de rede que é cabeada. E também tem a famosa fibra ótica, né? Que hoje em dia é que inclusive os provedores estão mais utilizando, certo? E a gente tem um tipo de rede que é sem fio. Aí vem a palavrinha que é bem conhecida, né? Que é o wireless. Não, tudo que é wireless é sem fio. Certo? Então ele refere-se a um agrupamento de computadores e outros dispositivos em rede interligados sem uso de cabo. Né? O exemplo mais clássico aí é o Bluetooth. Tem o Bluetooth e o Wi-Fi, né? São os dois casos mais clássicos de rede que não usam fio. E é interessante notar o seguinte: a forma de sem fio e com fio, ele é simplesmente a forma de conexão, o meio que é utilizado para se comunicar. Né? O fio tem um condutor físico, né? Que é o cobre. Né? A fibra ótica é uma luz, é um feixe de luz que vai passar por um tubinho, né? Que vai refletir. Wi-Fi são frequência, né? O Bluetooth frequência de onda eletromagnética. Mas assim, dentro de uma mesma rede, dentro de uma mesma WAN, é possível ter esses dois tipos de rede coexistindo. Né? É o caso que você tem, por exemplo, o seu computador pode estar cabeado e estar usando o celular na rede Wi-Fi. Tá? Então, apesar de estar usando um cabeado e um Wi-Fi, dentro da lógica da rede, estão dentro da mesma rede. Não é porque uma está usando o fio e a outra está usando o cabo que eles vão ser redes diferentes. Tá? É relacionado à forma de se conectar que muda, certo? Deixa eu ver aqui. Tá. E aí eu quero falar também sobre alguns dispositivos relacionados à rede de computadores que também tem algumas questões que vão cobrar esse conhecimento. Tá? Claro, existem vários dispositivos que são usados aí para interligar as redes, até porque as redes são muito distintas, né? São muito diferentes umas das outras. Mas para a questão de concurso, o que é bom você levar como entendimento? Que tendo isso aqui, você já consegue matar até outras questões que mesmo que cobre o conhecimento sobre outros dispositivos, mas aí você vai saber eliminar responder por eliminação. Tá, então vamos lá aos principais dispositivos que eu selecionei aqui para vocês. O primeiro deles é a switch. Né? A switch é um equipamento que ele permite a troca, né, de mensagens entre várias estações ao mesmo tempo dentro da mesma rede. Tá? Então a switch... deixa eu até voltar aqui e fazer um desenhozinho para vocês, para poder a gente acompanhar melhor.
Tá, a switch, ela é um dispositivo que ela tem várias entradas assim, e que você pega e conecta um dispositivo aqui numa switch, entendeu? A gente tem um computador e tal, você ligou ele aqui, e aqui você tem outro computador, tá? Então você vai conectando aqui os computadores, né? Vou colocar esse mouse para cá, esse mouse para cá, certo? Essa é a função da switch. Ela vai ligar vários dispositivos dentro da mesma rede, certo? E aí a gente tem outro conceito aqui, que é o roteador, tá? É o router, né? Ele que permite a comunicação entre redes diferentes, certo? E a gente volta aqui no quadro, deixa eu colocar. Tá, eu até fiz um desenho meio grande, mas vou fazer aqui menorzinho o roteador. O roteador todo mundo conhece também, é aquele que tem a antenazinha aqui, né? Isso aqui é para ser uma antena, tá? Ou duas antenas, melhor dizendo. E aí você pega o roteador e você pode ligar ele aqui numa porta da switch. Certo? Deixa eu mudar de cor aqui. Então você ligou aqui o roteador na switch. Quando você está usando a switch, você tem uma rede local. E esse computador, né? Esse computador aqui, ele se comunica com esse computador aqui, porque ele vai passar por esse caminho aqui, certo? No caso do roteador, ele vai te conectar com uma outra rede. E normalmente aqui, para você entender, você tem a rede do seu provedor. Tá? A rede do provedor. Então vem um fiozinho do seu provedor e liga lá no seu roteador. E vai se ligar lá no seu roteador. E aí o seu roteador vai se ligar nos seus equipamentos. Então lá dentro dos seus equipamentos tem uma rede local, né? E aí quando você usa o roteador, ele vai te jogar lá para uma outra rede. E lá no provedor ele vai ter a infraestrutura dele e vai ter um equipamento que vai rotear também para uma outra rede mais acima. E assim vai mudando de rede até chegar lá num outro ponto, tá? Então basicamente esse aqui é o funcionamento, a diferença entre uma switch e um roteador, tá? E aí tem um outro equipamento que é importante vocês conhecerem também relacionado à rede de computadores, que é o firewall. Tá? O firewall ele é um sistema de segurança. Deixa eu mudar aqui para ficar melhor. Tá? Ele é um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída com base em um conjunto de regras definidas. Tá? Então, de forma bem prática, o firewall ele funciona como se fosse um porteiro. Né? Ele vai olhar para a rede e vai identificar. Será que essa pessoa ela tem acesso, ela pode entrar ou ela pode sair, né? Ela pode acessar algum site, ou esse site ou essa conexão que está vindo de fora também, ela pode entrar aqui na minha rede interna. Então ele vai funcionar aí como se fosse um porteiro, tá? Firewall, no inglês seria o muro de fogo, né? A muralha de fogo, aquele que vai verificar o que está entrando, o que está saindo, né? Mas tem essa ideia aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar um firewall aqui nesse desenho só para você entender. Aí, detalhe, o firewall ele pode ser tanto de software quanto de hardware. Tá? O Windows, por exemplo, ele tem um próprio firewall. Já vem um firewall com ele. Né? Alguns roteadores também tem. Eu posso colocar, por exemplo, um firewall aqui dentro, né? Um software firewall que é aqui dentro. Ou eu posso colocar um equipamento firewall bem aqui, né? Entre meu provedor e meu roteador. Eu posso colocar o equipamento, o hardware firewall, ou eu posso colocar um software firewall aqui no computador, no roteador. Ou eu posso usar um desses computadores aqui como firewall também, colocando um sistema, um software firewall dentro de um computador desse. Tem essas formas de usar o firewall. Pode ser tanto um software instalado no computador, um software instalado no computador, um software instalado aqui no roteador, ou ele pode ser um equipamento físico que vai fazer intermediação entre a rede local e as redes externas. Certo? Vamos ver aqui duas questões de concurso sobre esse tópico. Onde está? Tá aqui. 2, 1. Tá aqui para o navegador. A gente está se adiantando, gente.
Mas a gente vai ver aqui essas duas, já estando no horário, né? Mas a gente vai ver essas duas questões aqui e a gente já vai ver como é que faz. Tá aqui, ó. Vamos lá. Analise as informações a seguir, certo? É correto afirmar que switches e roteadores têm a mesma função na rede de informática de uma residência ou prédio. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação. É correto afirmar que um roteador conecta várias switches e suas respectivas redes para formar uma rede ainda maior. Tá? Então a gente vai analisar aqui, olha, se quem que está certo e quem que está errado, né? Quem está verdadeiro e quem está falso. A primeira a gente vai pode até olhar assim meio estranho para ela, porque ela disse que switch e roteador têm a mesma função. E na verdade, como a gente acabou de ver, não tem, né? Então não posso dizer que um switch tem a mesma função de um roteador, certo? Então isso aqui está errado. E aqui ele afirma que um roteador conecta várias switches, né? Aqui no desenho que eu fiz, inclusive, deixa eu voltar aqui pro desenho. Tá? O desenho isso aqui tá fazendo aqui. Aqui eu fiz uma switch, mas eu poderia ter outra switch também, tá? Eu poderia ter outra switch aqui ligando esse roteador. Não tem problema, é isso que a questão estava falando. Para ter uma ou mais switches conectando por... uma ou mais switches conectadas em um roteador, né? E aí ele vai formar uma rede maior. E isso aqui está certo, né? Eu posso usar o roteador com essa função, inclusive jogar ele para uma outra rede, né? A outra rede, se você considerar que a outra rede, uma rede está dentro da outra, né? Por exemplo, tem uma rede local na sua casa, tem a rede local na casa do seu vizinho, na casa do seu parente, e está todo mundo dentro do mesmo provedor. Vocês fazem parte localmente de uma rede distinta, mas no âmbito do provedor, no âmbito de uma MAN, vocês fazem parte da mesma rede, a rede do provedor, tá? E é isso que ele está fazendo nessa questão. Então a segunda alternativa está correta, tá? Então a primeira é falsa e a segunda é correta, né? Vamos ver o que ele diz aqui. As duas são verdadeiras? Não. A primeira é verdadeira? Não é verdadeira. A segunda é verdadeira e a primeira é falsa. Essa aqui, tá bom? Essa aqui é a alternativa. Vamos ver aqui a outra questão que fala sobre isso. Desculpa, gente, eu não coloquei aqui a alternativa. Tá aqui, voltando. Tá aqui, olha. Essa primeira, ele fala que a switch e o roteador são iguais, não são. E aqui é correto afirmar que o roteador conecta várias switches e suas respectivas redes, né? Uma rede ainda maior. Essa aqui tá certa, tá? Então a alternativa correta é essa aqui. A afirmativa 2 é verdadeira e a alternativa 1 é falsa, certo? A gente vai ver aqui mais uma questão sobre isso. Tá aqui. Assinale a alternativa, assinale a opção que determina o dispositivo capaz de analisar as características do tráfego de rede de modo a permitir ou negar o acesso a um recurso ou conjunto de recursos, tá? É assim que essa questão está perguntando. De que ela está falando, né? Que dispositivo é esse que analisa o tráfego de uma rede, né, permitindo ou negando o acesso? Bom, a gente tem 3 equipamentos aqui que eu já falei, né? Que é o switch, o roteador e o firewall. Desses 3 aqui, o que se encaixa no conceito é justamente o firewall, né? Ele é o porteiro que vai analisar todas as entradas e as saídas e vai permitir ou negar o acesso, tá? Então a resposta correta é a firewall. O switch eu já falei e o roteador eu já falei. O que é um hub? O hub é um equipamento mais antigo, né? Ele é o predecessor, a gente pode colocar assim, da switch. Ele tem basicamente a mesma função. Aquela outra questão, se perguntasse se a switch e o hub teria a mesma função, poderia até ser considerado certo. Só que assim, o hub ele é menos eficiente que a switch, né? Ele pega uma conexão, ele manda para todo mundo. Se o computador A quer conversar com o B e o C e o D o computador A, ele tem uma rede que tem 4 computadores, A, B, C, D. E o A quer conversar com o B, ele vai mandar a mensagem para o A, o A vai mandar para o B, né? O A vai mandar para o hub e o hub vai mandar mensagem para todos os computadores, para o B, para o C e para o D. O switch não, ele vai ser mais inteligente. Se o A quer conversar com o B, ele vai mandar a informação só para o B, porque ele sabe qual a porta que o B está. Então, é essa distinção a distinção bem básica assim, do hub para o switch. O hub manda a informação que recebe para todo mundo, né? Uma coisa que chama broadcast.
a switch não, ela vai saber para quem mandar a informação. Tá? E aqui o modem, ele é um equipamento que modem é mo e dem, né? É modulador e demodulador. Ele modula e demodula o sinal. Ele tem a função foi muito utilizado no tempo da telefonia, que usava linha telefônica para acessar a internet. Então ele convertia o sinal analógico para o sinal digital. Ele modulava e demodulava o sinal. Tá? Então também não é essa função aqui. Então o que mais se encaixa aqui, o firewall. Tá? Vamos voltar aqui. Já quase fechando. Deixa eu ver se dá tempo da gente ver mais alguma coisa. Eu vou falar aqui só esse último item aqui, tá? Pra gente não se estender muito, mas assim, eu vou até retornar isso na próxima aula. A gente está falando sobre rede de computadores e internet. E aqui chegou ao ponto principal e que também tem bastante questão sobre isso. E que também, por mais que seja simples e muito comum o uso, né, da internet, causa ainda muita confusão nas pessoas. Mas vocês que estão aqui na live de hoje já vão sair daqui com esse conhecimento. Tá? Na próxima aula eu vou retornar nesse ponto aqui. Muito bem, deixa eu voltar aqui, gente. Tá tudo certo aqui. Internet. A internet é a rede mundial de computadores. É uma coisa bem simples. É a ligação de várias redes cuja coletividade forma um todo. Então veja bem, a internet, ela, em uma palavra, o que a internet é? É uma rede de computadores. São vários computadores ligados um no outro. E por que causa confusão? Porque hoje em dia as pessoas falam assim, eu tenho internet no meu celular, né? Mas na verdade você não tem internet no seu celular. O seu celular se conecta à internet, à rede que chama internet. Tá? A internet não é uma coisa que você tem, que você baixa no seu celular, não é uma coisa que você instala. Você instala a internet no celular? Não, você não instala a internet no celular. Você se conecta à internet por meio do seu celular. E às vezes pode cair alguma questão que vai brincar com esse conceito e você tem que estar esperto para entender que a internet é isso, é uma rede de computadores. E não é só um computador, a internet não fica num lugar. Ela é a distribuição de toda a internet, né? Tem esse esquemazinho aqui na imagem, esse planetazinho com vários pontos. Então tudo isso, todos os computadores, seja meu computador, seja um computador do Google, computador do Facebook, computador do Terra, do UOL, de todo o planeta, toda essa ligação que faz, isso tudo é a internet. Os satélites, tudo é a internet. Então a internet não é uma coisa que você vai lá e pega, não tem como pegar na mão a internet, não tem como um governo ter a internet, não funciona só nos Estados Unidos ou só num lugar, é a soma de tudo. Tá? Essa coisa abrangente, essa coisa absurda que a humanidade criou, que se chama internet. Mas assim, de forma bem simples, ela é isso. É uma rede. Só que é uma rede mundial, né? A rede mundial de computadores. Certo? Ela é pública, porém não tem administração central. Então ninguém controla a internet. Não tem um governo que diga a internet tem que ser assim, a internet tem que ser assada. Não. Existem regulamentações, cada país pode definir algumas regras, mas de forma geral, a internet é uma coisa livre, né? Todo mundo tem acesso. Né? E não tem um dono, não tem como chegar e desligar a internet, né? Uma coisa é uma coisa bem característica, né? Não tem como um país chegar e dizer que não vai funcionar a internet. Pode ser até que eles restringam algum serviço. Tem uma empresa, sei lá, o Google, né? Vamos dizer que os Estados Unidos queriam fechar o Google. Beleza, o Google vai deixar de funcionar, mas a internet não vai deixar de funcionar. A internet não é o Google, entendeu? Então não tem como desligar a internet. A internet é uma rede global de computadores. Certo, gente? Então, eu acho que por hoje está legal, né? A gente conseguiu avançar bastante no conteúdo. Eu espero que vocês que tenham ficado até aqui tenham apreciado esse conteúdo, né? A gente vai agendar aí um próximo encontro para poder a gente avançar, né? Tem várias coisas ainda para ver dentro desse conteúdo de noções de informática do concurso público da Prefeitura, que também serve para outros concursos, né, caso você esteja inscrito e esteja interessado, tá bom? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram até aqui e é isso. O link dessa live vai ficar disponível aqui no perfil do Vox Tapajós. Novamente, se você tiver alguma dúvida, eu vou ler aqui depois os comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí, eu vou responder assim que possível, tá bom? Bem, gente, é isso. Muito obrigado. E até a próxima, tá? Eu vou manter vocês informados, né, nos grupos que eu costumo divulgar, no meu perfil pessoal e também aqui no perfil do Vox.
quando que será o nosso próximo encontro, tá bom? É isso. Muito obrigado, tá?